Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Trata-se de uma obra da literatura de Moçambique que, publicada em 1992, está entre os top 12 dos romances de toda a literatura da África. Mas, para mim, está entre os top 10 de toda a literatura que eu já li. Mas o que é que esse romance tem de tão surpreendente? É uma coisa que eu mesmo não consigo explicar. Simplesmente meu lado racional se arrepia todo lendo esse livro. Você entende o surpreendente do que eu estou falando? As brincadeiras que Mia Couto faz com a linguagem, que são criações literárias, como metáforas e comparações insólitas, como naquele momento em que ele diz sério como uma segunda-feira. Neologismos, que são palavras inventadas, como, entre tantos outros, eu achei engraçado quando ele fala exatamesmo. Enfim, as brincriações, ou seja, as brincadeiras, o jogo lúdico que o Mia Couto faz com a linguagem. Essas brincadeiras, esse jogo lúdico que o Mia Couto faz com a linguagem, isso é muito comum na poesia. Por isso que muitas vezes a gente fica com a impressão que o Mia Couto está fazendo poesia. Mas o seu texto está em prosa. É por isso que se fala que uma das grandes características da literatura do Mia Couto é a prosa poética, que é o texto em prosa cheio de características mais comuns na poesia. O que faz lembrar o estilo do modernista brasileiro Guimarães Rosa. Gente, teve um aluno que me sacaneou, que fez um meme comigo por causa disso. De acordo com esse aluno, Mia Couto diz, e o Laudemir diz, mas meus amores, o próprio Mia Couto declarou ter sido influenciado pelo Guimarães Rosa. O que eu posso fazer? Veja, por exemplo, esse trecho em que o narrador nos fala que o Hassani, quando foi preso, apanhou tanto da polícia. Olha só. Na prisão, lhe bateram, chambocado nas costas, até que as pernas se exilaram daquele sofrimento que lhe era infligido. Perdeu o sentimento da cintura para baixo. Veja a elaboração sofisticada da linguagem. Em vez de falar que o cara ficou paralítico, o narrador fala assim, as pernas se exilaram daquele sofrimento que lhe era infligido. E ele repete a ideia, perdeu o sentimento da cintura para baixo. E aqui já dá para perceber uma outra característica marcante, surpreendente, Mia Couto, que se manifesta em Terra Sonâmbula. Seu texto é dotado de uma beleza usada para falar de experiências cruéis, violentas. Gente, eu não dou conta disso. Mia Couto consegue juntar o horror e o belo. E não é um texto que glamoriza ou idealiza o horror, a violência. Enfim, Mia Couto. Mas que realidade cruel é essa? Mia Couto vai falar em Terra Sonâmbula de um Moçambique arrasado pela Guerra Civil, que se deu pouco após a independência em relação a Portugal, que foi em 25 de junho de 1974. E tudo isso tem a ver com o contexto da Guerra Fria. Lembra desse tema? Foi um conflito entre os Estados Unidos, defensor do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo. É Guerra Fria, não porque aconteceu na Sibéria, como já me falaram. Vida de professor é difícil, a gente ouve cada uma. É Guerra Fria porque essas duas potências nunca chegaram às vias de fato, nunca chegaram a guerrear mesmo, mas empurraram os outros países a lutar por eles. Olha que sacaninhas! Então, em Moçambique, após a independência, sobe ao poder o pessoal do Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que segue o espectro de esquerda, ou seja, é socialista. Esse pessoal vai sofrer a oposição da Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana, que segue o espectro de direita. Os dois grupos vão se desentender de tal forma que acabam gerando uma guerra civil, que piora quando a Renamo obtém o apoio da Rodésia, atual Zimbábue,
e da África do Sul. Então, esses dois vizinhos invadem Moçambique, tocando terror pela zona rural. Incendeiam escolas, cortam mãos e lábios de professores, tacam fogo em meios de transportes com o povo lá dentro. Meu Deus, isso tudo é mencionado em Terra Sonâmbula. Pois é, Terra Sonâmbula é um livro sobre guerra. Mas sabe o que tem de interessante aí? A guerra não aparece nesse livro como algo positivo. Wars not make one great. Exato. Mestre Yoda, como sempre, está certo. Guerras não fazem ninguém grande. A outra coisa interessante é que a guerra mesmo não aparece. Na verdade, o que vemos aqui são as consequências da guerra, que é um Moçambique arrasado, destruído, em que a morte impera. O que já se vê na primeira página do livro, que é lindíssima. Corre lá para ler, amiga. E essa terra arrasada, você vê simbolizada não só naquela baleia encalhada na praia e que foi esquartejada viva pelos africanos famintos. Quando eu cheguei nessa cena, confesso, eu tive de parar por um tempo a leitura do livro. Mas essa terra devastada também está representada na figura do Mundinga, um menino que perdeu a memória e que não se lembra do seu passado. Foi dado como morto e quase foi enterrado vivo. Gente, isso é Moçambique. A sorte é que um velho, Tuair, viu nele algum sinal de vida e impediu que Mundinga fosse enterrado, passando a cuidar dele, reensinando tudo. Para. Vamos agir, hein? Vamos agir. Verdade, a minha amiga tá certa. Para. Vamos agir, vamos organizar essa explicação. Temos que lembrar que Terra Sonâmbula tem duas narrativas. A primeira está em terceira pessoa e tem como protagonistas Mundinga, um menino, e Tuair, um velho, que estão caminhando por uma estrada que no começo da narrativa não está levando a lugar nenhum. Olha quanta simbologia tem aqui. Essa estrada, essa longa estrada da vida, representa Moçambique e a vida dos seus habitantes, mortos, sem rumo por causa dessa guerra civil. Mundinga é o Moçambique do presente, sem rumo, sem perspectiva, sem um futuro definido. Tuair, que pegou Mundinga para criar, é o velho Moçambique, o Moçambique ou a África ancestral. A sobrevivência então de Moçambique estaria nessa união, na conciliação do presente, que é o menino, com o passado, com a herança, com a ancestralidade africana, moçambicana. Assim como o Mundinga está dolorosamente renascendo, assim está renascendo Moçambique. No primeiro capítulo, esses dois que estavam caminhando pela estrada encontram um machimbombo, um ônibus, que foi incendiado. Tinha até cadáveres carbonizados ali dentro. Mia Couto e seus relatos de violência. Quando enterraram esses mortos, encontram na beira da estrada um jovem que tinha sido assassinado. Enterram também e se ocupam da mala dele. Mundinga descobre 11 cadernos e se dedica à leitura deles. É aqui que começa a segunda narrativa, em primeira pessoa, que são os cadernos de Kintsu. Trata-se de um jovem que é filho de Taimo, uma espécie de xamã. Ou seja, alguém que estabelece um contato entre o nosso mundo real e o mundo dos sonhos. Acho que até por isso que ele sempre estava bêbado, que é para manter essa conexão. Sei lá. Mas um dia, Taimo tem um comunicado diferente, que não é do mundo dos sonhos. É a independência de Moçambique. Um fato histórico, mas que é também o sonho de uma nação. Por isso, vai dar ao seu filho caçula o nome de 25 de junho, que é justamente a data da independência de Moçambique. Mas
Mas no fim o menino acaba sendo chamado mesmo de Junito. No entanto, Taímo sente que mudanças estão por acontecer. São tempos sombrios, não há como negar. Sim, são tempos sombrios. A guerra civil está chegando na cidade deles. Por isso, Taímo determina que Junito seja escondido no galinheiro, que seja disfarçado em Galinácio, até que no final ele se transforma em Galinácio mesmo e some. Aqui eu tenho duas coisas a considerar. Junito desaparecer é uma forma de simbolizar o sonho de um Moçambique desaparecendo com essa guerra civil. Talvez, com o final dessa guerra civil, este sonho retorne e Junito volte. Além disso, nós temos aqui a manifestação de um traço marcante de Mia Couto, que é o realismo mágico, que alguns podem até chamar de literatura fantástica ou realismo fantástico. Trata-se da narrativa que desafia a lógica convencional, o que causa estranhamento para nós leitores. Mas não para os personagens. Um menino vira um galináceo e nenhuma personagem estranha? Realismo mágico. Esse tipo de literatura é muito comum em sociedades marcadas por um contexto de opressão. É a maneira que essa literatura acabou encontrando para confrontar, para desafiar os absurdos que a sua sociedade acabou normalizando. Enfim, com a chegada da Guerra Civil, com a pobreza assolando aquela região, com a morte do pai Taímo, com o desaparecimento de Junito e com o enlouquecimento da mãe, não sobrou mais nada para o coitado do Kinzo. É por isso que ele resolve partir. Torna-se aquilo que alguns do seu meio chamam de pecado, um desenraizado. Parte, mesmo diante da maldição do espírito de seu pai, que não quer que o Kinzo largue suas raízes. Mas o que sobrou para ele? E ele parte porque ele quer ser um Naparama, algo como um cavaleiro Jedi. Isso, uma mistura de guerreiro, justiceiro e feiticeiro. E Terra Sonâmbula vai funcionando assim, com duas narrativas que vão correndo paralelas, com cada um dos 11 capítulos sobre Mundinga, tentando descobrir quem ele é e onde estão seus pais, intercalados com os 11 cadernos de Kinzo, que o Mundinga vai lendo. No começo, como se sabe, o Kinzo quer ser Naparama, mas aí, chegando a Mati Mati, ele conhece Farida, que convence o Kinzo a descobrir onde anda o filho dela, Gaspar, que ela havia abandonado. Enfim, essas duas narrativas vão correndo paralelas até que elas começam a se interrelacionar e no final, bom, não vou ser spoiler, trata-se de um dos maiores plot twists que eu já vi. A Mika, eu não vou falar qual é, leia você mesmo e não perca essa emoção. Mas se você quiser mesmo saber qual é, clica aqui e veja esse vídeo que eu não quero que você veja. Então, para encerrar, eu quero que você mantenha em mente que esse livro fala da complexa construção da nação moçambicana, que se dará pela união, pelo aproveitamento da tradição oral, representada pelos ancestrais como principalmente Tuair, com a cultura letrada de origem europeia, representada em figuras como Farida e principalmente Mundinga. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo sonâmbulo e até a próxima.